Tem novidade no caso do motoboy, o Kelton Marques. Lembra desse caso? Que foi morto, atropelado e morto durante um acidente de trânsito. Foi na madrugada do dia 11 de setembro de 2021, ali ó, no retão de Manaíra. O acusado desse crime, Juan Macário, que estava pilotando o carro. Tá aqui ó, o Juan Macário, que ficou foragido por muito tempo, depois foi encontrado preso lá em Catolé do Rocha e foi condenado a 13 anos de prisão. Mas a novidade é, aqui a imagem que eu falei, ó, ele vindo a mais de 160 km por hora no retão de Manaíra, bateu com tudo no cruzamento no motoboy, o Kelton Marques, que acabou não resistindo. Ficou foragido, foi preso, condenado a 13 anos de prisão e agora a novidade, Vanessinha Costa, é que o cara ganhou liberdade. Foi, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha o nosso Correio Manhã. Novidade no caso, no processo judicial de Juan Ferreira de Oliveira, muito conhecido e acompanhado por nós desde 2021, quando vinha em um cruzamento no bairro de Manaíra a 163 km por hora e acabou atingindo um motociclista que voltava do trabalho no início da manhã, um motociclista que trabalhava por entregas em um restaurante que funcionava durante as madrugadas, e desde então ouvimos muito esse nome com Juan Macário. A condenação dele foi feita após 2 anos dessa imprudência, dessa situação lá no bairro de Manaíra, quando o Juan Macário se entregou à disposição judicial. Na ocasião, foi condenado a 13 anos e alguns meses. Com o passar do tempo, a pena dele já havia sido reduzida para 8 anos e alguns meses. E ontem tivemos a informação de uma nova decisão judicial que optou pela resposta em regime semiaberto. Como o Juan Macário está preso na penitenciária da cidade de Catolé do Rocha, é uma penitenciária que não tem a estrutura para cumprir o semiaberto. Então, nesse caso, como é que ele funciona? Com o uso da tornozeleira eletrônica, Juan Macário cumpriria o resto da pena na residência que está registrada no processo, no endereço que ele forneceu à Justiça, podendo transitar ali num raio médio estabelecido nas determinações do semiaberto. Não deve consumir bebida alcoólica, não deve sair de casa após as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, ou após as 2 horas da tarde no fim de semana. Essa seria, então, a nova decisão judicial e, além disso, reduz ainda a quantidade de anos desse processo, porque a Justiça entendeu, numa reavaliação, que não havia sido um homicídio qualificado, e sim um homicídio simples, que foi anexado também ao crime de trânsito cometido pela direção a 163 km por hora, além de avançar o sinal vermelho de forma completamente irregular. Nós conversamos com o pai de Kelton Marques, o motociclista que foi atingido nesse acidente, e também com o advogado da família. A gente sente um pouco desse sentimento que eles trazem para a gente com essa decisão. Vamos acompanhar o que o pai diz. Dá um entender que o crime compensa, dessa forma, porque o cara pega 30 anos de prisão por tirar a vida de um pai de família que estava trabalhando. O cara badernando, tomando cachaça em alta velocidade, numa via de 50, desenvolvendo uma velocidade de 163 km por hora. Matou meu filho trabalhando. Pega uma pena de 30, é reduzida para 13, reduzida para 8 e posto em liberdade. Agora você quer que eu acredite mais em quê? Não sei mais o que fazer, entendeu? Eu já envelheci 30 anos durante esses 3 anos que aconteceu isso aí, sabe? Olha que palavras fortes ditas pelo pai, dá a entender que o crime compensa. É muito desconfortável ouvir um pai de família, ouvir um pai que perdeu o filho trazer uma situação como essa. Nós conversamos também com o advogado da família que tem mais informações sobre a análise e a avaliação desse processo. Vamos acompanhar. A assistência à acusação não teve acesso à decisão que colocou Juan em liberdade, pretende recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça, e simplesmente lamenta pelo fato de uma pessoa que cometeu um horrendo crime estar agora solta, e pode oferecer risco ao cidadão, pai de família que sai para trabalhar. Ele tripudiou da justiça antes de ser preso e tripudia agora quando é solto nas redes sociais,
postando foto, alegre, sorrindo com sua família, enquanto ainda chora e padece de luto a família do Kelton Marques. O Juan Macário foi condenado pelo crime de homicídio com dolo eventual ao ultrapassar o semáforo vermelho numa velocidade a mais de 200 km por hora. Então, condenado desta forma, restou diminuída a pena para 8 anos e agora ele ganha uma progressão de regime, mas nós vamos recorrer desta decisão. Fica à disposição e o espaço aberto também para a defesa do Juan Macário se posicionar, conversar com a nossa equipe, procurar a nossa produção para trazer alguma nova informação. A Justiça segue com esse processo e a partir de então, com a nova decisão, Juan Macário em liberdade, respondendo apenas com a tornozeleira eletrônica. A gente segue acompanhando esse caso, João. Ô, Vanessinha, só para aproveitar aqui, inclusive, a fala do seu Luiz, que é o pai do Kelton Marques. Obrigado, Vanessinha. E eu concordo com ele, eu concordo com tudo que ele disse. Se fosse num país sério, um cara desse não ia sair da cadeia nunca. Nunca, porque ele assumiu totalmente o risco de matar uma pessoa como ele matou o Kelton Marques, o cara que estava indo para casa naquela hora, naquela madrugada, depois de trabalhar o dia inteiro em 2 empregos, para sustentar a família, para sustentar os filhos. Em 2 empregos. Aí um cara desse aqui, ó, pega um carro, e foi mostrado na época que tinha droga dentro do carro, tinha bebida também, o cara a 163 km por hora, numa via, num trecho que não pode passar dos 50 km por hora, porque lá, ali perto de onde aconteceu esse acidente fatal, tem um radar que reduz a velocidade em 50 km por hora. Vamos lá, o cara pega um carro, acelera, você vê aqui, ó, a 163 km por hora, o cara passa no semáforo vermelho e provoca isso daqui, ó. Literalmente, acaba com o Kelton Marques. Acaba com o pai de família. Esse cara, isso foi em setembro de 2021. Esse cara foge correndo depois de ver a caca, para não falar outra palavra. Olha como é que ficou a moto do Kelton Marques. Esse cara foge. Ele só vai ser capturado e preso em julho de 2022, ou seja, quase um ano depois, esse cara é encontrado lá em Catolé do Rocha e é preso. Pois bem, é julgado, é condenado. Aí a pena vem, reduz para 13 anos, depois reduz para 8 anos. E agora, essa lei velha, caduca de porcaria que não serve para nada, por isso que eu compartilho a mesma opinião do seu Luiz, o pai do Kelton Marques, e agora, essa lei brasileira vai e coloca esse cara em liberdade. É só botar uma tornozeleira eletrônica, tá tudo tranquilo, o cara não fez nada demais. Ele só pegou um carro, andou numa via a 163 km por hora e matou um pai de família, mas é no Brasil, né? É no Brasil, num país sério, uma pessoa que vai na sua casa, bebe na sua casa, sai e se envolve no acidente, você também é responsável por essa pessoa ter bebido na sua casa e ter colocado em risco a vida de outras pessoas. No Brasil, nem você paga por isso, e muito menos um cara que vai e atropela um pai de família. 6h15. E quer que eu espere o quê desse Brasil? Espere o quê? Aqui, matar, dirigir bêbado, matar, atropelar e matar, não tem problema nenhum. Ou eu tô errado?